Helena! Olá! Bom dia, boa tarde, Deixa eu querida! ajeitar aqui um Tudo pouquinho. Aí, bem? tá com reflexo lá atrás, eu vou ver. Gratidão, gratidão por essa possibilidade. Eu que agradeço o convite para fazer essa live. Sempre um prazer conversar com pessoas e levar um pouco mais das ferramentas e o que mais é possível e tudo mais. E expandir para mais escolhas, né? Porque a gente Sim. não aprendeu, né, a fazer escolhas. E como as perguntas contribuem nas nossas escolhas? Eu tô ajeitando aqui um pouquinho só para tirar esse negócio do meu óculos. Ok, vamos ver. E é isso, é sempre recebi esse convite com muita gratidão. Tô tentando, não vai ter jeito, gente. Vou ficar com um monte de olhinho ali. Eu tive que sair do meu local onde eu ia fazer a live porque não tava pegando a internet. Ah, Ah, aí eu tô aqui na sala, tudo bem. Assim tá ótimo. improvisando. Assim dá pra te ver Quem me bem. conhece, quem me segue, sabe que eu vivo improvisando. Eu corro da sala, do quarto para a sala, quando não tá pegando lá, e assim eu vou. Eu levo todo mundo junto comigo. Muito bom, querida. Gente, essa conexão está sendo feita direta de Florianópolis. Que delícia! Como pode ser mais gostoso? E a Helena, gente, ela é facilitadora de um curso top do Axis. Para quem não sabe, o Axis ele tem muitas vertentes, é uma gama de técnicas e possibilidades, né? O Barras de Axis é, digamos assim, uma base onde tudo começou a se expandir e desde então já são praticamente 30 anos de expansão, né? Onde essa gama de técnicas vem crescendo, a cada ano surgem mais possibilidades e uma dessas possibilidades é um curso que eu estou co-criando fazer para poder entregar também isso para vocês, que se chama O Fundamento. Helena, explica um pouquinho para a gente, né? Eu quis muito fazer essa live, não só para o pessoal entender do que se trata essa gama do Axis, todas essas possibilidades que a gente fala, de eliminar crenças limitantes, de a vida ser mais feliz. E às vezes as pessoas acham que a gente está ficando maluca, porque como pode ser tão fácil, Ah, por que tudo pode vir com facilidade, alegria e glória nos tempos em que a gente está vivendo? Será que é a gente que está fora da caixinha? Bom, tomara que sim, né? Quanto mais fora da caixinha, melhor. melhor. Mas explica um pouquinho para gente, né, sobre o fundamento do Axis. Então, o Fundamento é uma classe, como você disse, é uma classe do Axis, que tem muitas classes. É a primeira, geralmente é a primeira classe avançada, é a primeira escolha, assim, né? Até porque ela é requisito de outras classes avançadas. Então, é uma classe de 4 dias. E definir o fundamento é sempre um desafio, assim, como definir a classe de barras, né? Mas eu tento mais ou menos Hum, levar para o seguinte. Quando a gente faz o curso de barras de Axis, a gente começa a olhar fora da caixa, né? Começa a ver que você estava dentro de um lugar que você não via muitas possibilidades além daquelas que te ensinaram ou que te disseram que eram as possibilidades certas para você, ou enfim, né? Você já começa a perceber que tem algo diferente que está disponível para você, que você pode acessar, enfim. Isso, quando você faz o curso de base, você já começa a perceber isso, a sentir isso. E eu gosto de dizer que quando a gente faz o fundamento, a gente chuta a caixa fora, né? Então, tchau, caixa. Não tem mais caixa. acabou. E tentar definir essa classe de 4 dias, olha, a gente vai trabalhar de uma forma diferente do que numa classe de barras. É claro que na classe de barras a gente sempre vem já trazendo essa expansão da consciência, mostrando para as pessoas o poder das ferramentas, né? O quanto a nossa mente pensante nos limita. O título dessa live é as perguntas, então o quanto as perguntas fazem com que você saia de um espaço de limitação. O próprio processo verbal tem uma pincelada lá na classe de barras de processo verbal, enfim.
No fundamento, a gente começa a aprofundar em diversos temas. Olha, muitos temas. São 60 capítulos dentro de uma classe fundamental, mais de 60, né? Então, são muitos temas que a gente vai aprofundar, vai buscar, vai fazer perguntas. A pessoa vai percebendo onde ela está presa e a gente vai fazendo o processo verbal. Ali é uma classe onde você começa realmente a entender de forma diferente, com mais clareza, talvez, os processos verbais, né? Que é uma ferramenta incrível. Então, ali a gente faz, no fundamento, a gente faz muito processo verbal. Os que tem na apostila e o que vem também, porque vem processo verbal a toda hora para desbloquear, porque vem muita coisa à tona. É muito interessante no fundamento que a pessoa, ela fala assim, nossa, esse negócio aconteceu na minha infância, eu nem lembrava mais. E ela lembra daquilo, e quando ela traz aquilo, aquilo era um bloqueio na vida dela, sabe? Aquilo era tinha alguma coisa presa ali. E coisas assim que ela, nossa, de verdade, né? Uma surra, que levou do pai, um castigo, exemplos, tá? Você sabe que isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Esses dias eu estava, né, fazendo uma sessão de barras de axis e é o que eu falo. A receptividade muda tudo. O nível de intensidade onde o axis pode mudar a sua vida depende exclusivamente do seu nível de receptividade. Então, às vezes a pessoa vem meio desconfiada, né? E já se fala, meu Deus, como isso é possível, né? Como é possível atingir esse estado mental em 40 minutos? Uhum. E outras pessoas que já estão num processo de autoconhecimento há algum tempo, buscando algo que vire a chave de uma vez, né? Que já estão meio que bem perto, assim, de encontrar algumas respostas ou perguntas. Então, esses dias eu atendi uma cliente, foi pela primeira vez, né? Ela veio fazer o Barra de Axis pela primeira vez, a gente também não se conhecia, mas ela já veio muito pronta, muito aberta e muito receptiva. É aquela coisa de você sentir o chamado, é de ver e falar, é isso, não sei do que se trata, mas é isso que eu preciso. E aí, durante a sessão, depois da sessão, ela falou para mim, uau, você sabe que eu tava com um problema, porque eu tava com medo de andar na rua sozinha e eu não tava entendendo por quê. E eu já tava buscando isso, né, com outras terapias, com outras formas, mas eu não entendia o motivo, né, se era uma síndrome do pânico, alguma coisa assim. Mas durante a sessão, Estrela, me veio uma memória. Me veio uma memória de que uma vez, quando eu era criança, eu estava brincando na rua e teve um acidente, onde todas as crianças, né, presenciaram esse acidente, o carro bateu perto de onde elas estavam brincando, e isso fez com que ela tivesse associar o medo de ficar sozinha na rua, de que podia ser perigoso. Mas ela não lembrava disso. Então é disso que você falou, né? A gente vai desbloqueando, desfazendo os emaranhados e nós ali que estão sobrecarregando as informações da nossa mente. E eu escolhi esse tema, né, a pergunta certa, porque foi assim que tudo começou, né? Para muitos co-criadores do Axis, principalmente para o Gary Douglas, né, que é o fundador do Axis no planeta, ele conta, né, já no início desse nosso primeiro encontro com o Axis, que ele estava prestes a desistir da vida. Ele já tinha tentado de muitas formas, encontrar respostas. E quando ele estava prestes a, né, gente, literalmente cometer suicídio. Porque, né, muitas pessoas chegam nesse ponto, infelizmente, né, a vida às vezes nos aperta de uma forma que a gente não sabe mais como realmente expandir, né? E ele começou a fazer o quê? A jogar perguntas para o universo. Universo, né? Como pode ser diferente, né? E começou a fazer as perguntas certas. E foi aí que veio toda a informação do Axis, toda a visualização dessa ferramenta incrível, para que nós possamos aprender a fazer as perguntas certas ao universo, a desbloquear todas as amarras. Então não é só ficar se perguntando, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que a vida é injusta? Gente, essas perguntas
não trazem respostas. Não. Elas trazem mais do mesmo, estagnação, Uhum. né? Então, Helena, vamos começar a dar uma beliscada na consciência dos nossos espectadores. Vamos, lança pra gente assim algumas das perguntas mais simples e comuns que você introduz no curso, por exemplo, que as pessoas já ficam, caraca! Bom, basicamente, assim, eu gosto muito, eu sempre falo, tanto no curso de barras quanto no fundamento, eu reforço a pergunta que o Gary fez, sabe? Porque a pergunta que ele fez, olha, percebe como ela expande, porque ele traz o seguinte: o que eu posso ser, fazer, gerar, criar, que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor. Um lugar melhor. Cara, só essa pergunta assim já dá um uau, sabe? O que mais é possível? Porque foge também do para mim, Para mim, né? É pro pro mundo. mundo. Quando a gente lança a nossa melhor energia pro mundo, como é que isso retorna? Gente, se falando da lei da atração, como é que isso retorna quando você pensa em não só melhorar a sua vida, melhorar o planeta? Imagina o tamanho desse retorno. Exatamente, é o reino de nós, né? Aonde nós não, a gente não está separado de nada, né? Estamos todos no mesmo planeta, na mesma sintonia, na mesma. E quando eu trago algo para mim, né? Eu estou trazendo para o mundo, né? Isso que é expandir a consciência como um todo, não só para mim. E essa pergunta dele, então, assim, para mim é fundamental. Aí tem outras, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito, porque assim, toda escolha, daí vamos falar um pouco de escolha, né? Tudo é escolha na nossa vida, desde escolher uma roupa de manhã, você já vai fazer perguntas para o seu corpo, e é tão estranho que ele às vezes escolhe uma roupa que você fala, poxa, de novo! Ou, essa daí, verdade, você quer sair com essa, você até duvida, né? Mas é o seu corpinho que define, né? É ele que decide. Então, a gente já faz perguntas o tempo todo, né? A gente aprende a fazer perguntas para o nosso corpo do que ele quer comer, do que ele quer vestir, do que ele quer fazer, do que vai ser divertido para ele. E a gente começa a criar essa conexão com o nosso corpo também, de perceber o que ele quer dizer. Isso é muito importante. É o que a gente ensina lá no Leve porque são Pesado. coisas que as pessoas fazem isso no automático, não entendem que é o corpo que responde. Exato. Quando você pensa, o que que eu quero vestir? Não, o que que o seu corpo está te induzindo? O que que você está sentindo? Exatamente. O que que está te atraindo para ser hoje, né? Então a gente já começa a fazer as perguntas a partir do momento que acorda, né? A gente já vai fazendo as perguntas para criar seu dia mais divertido, né? Como eu posso ter um dia mais divertido, universo? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei hoje? Porque a vida tem que ser uma aventura de viver. Senão, qual é o sentido de estar aqui, né? Se não é para ter diversão, expansão, facilidade, alegria e glória, que é o que diz o nosso mantra também, né? Ninguém está aqui, de verdade, gente. Tem uma coisa ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para passar necessidade, ou seja lá o que for. Todos temos as mesmas possibilidades e o livre-arbítrio. Acontece que tem as escolhas que a gente fez ou está fazendo que está mudando o rumo, que nos conduz. É a nossa escolha que cria a nossa vida. E ok, né? Falando de perguntas, eu quero chegar num lugar. Tem aquelas escolhas que a gente vai fazer que realmente vão fazer uma mudança na nossa vida. Que não é a escolha da roupa, é a escolha do que você vai comer. Às vezes é uma mudança de cidade, às Gente, a internet está bugando para vocês também. Deu uma travadinha aqui, Helena. eu percebi que deu, mas quem pode dar um feedback aí se travou as duas ou se travou só a minha ou só a da Estrela? Porque eu já, não, a minha anteninha tá bem cheia, já vim pra sala pra ok, seguimos. Agora acho que está normal. Voltou.
Então, assim, as perguntas que vão criar o seu futuro, né? As escolhas que vão criar o seu futuro. Então, toda vez que você faz uma escolha, você vai abrir um leque de perguntas, não, né? Você vai fazer uma escolha, você vai perceber se aquilo é leve e pesado. E a partir de é leve, é isso que eu escolho, eu vou para as perguntas. O que é essa escolha? É aquilo que você fez na abertura, né? O que essa escolha vai criar? Como vai ser a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos se eu escolher isso agora? Porque isso está criando seu futuro. Como vai ser a minha vida se eu não escolher isso daqui a 5, 10 ou 15 anos? E o que você vai perceber é a resposta energética disso. Como que isso é para você? Isso expande, fica leve, uau, ou isso trava? Se expande, né? Aí você pode ir para outras perguntas. Vamos lá. Quem são as pessoas que vão contribuir para que isso apareça? Quem são as pessoas e onde elas estão? O que mais eu posso fazer para que isso atualize com total facilidade? O que impede que isso seja fácil, divertido? Enfim, você vai para outras perguntas. Ficou leve. Ficou pesado? Antes de você... Eu gosto de trazer o seguinte, gente. Antes de eu concluir que isso ficou pesado, existem algumas coisas que a gente chama de crença limitante, né? Aquilo que você comprou, acreditou, aquilo que você acredita e que limita você. Então, antes de definir que isso está pesado, você vai fazer a seguinte pergunta. Se eu não estiver sob efeito de nada, ainda assim eu não escolheria? Aí você vai perceber se o que está impedindo você de escolher é uma dessas crenças. Porque daí você não está sob efeito dela. E o seu corpo vai te dar uma outra resposta. E por que a gente coloca 5, 10 ou 15 anos lá para frente para o futuro? Porque daí você só consegue perceber a resposta energética. Se eu colocasse essa pergunta para daqui 1 ano, sabe o que você vai fazer? Você pega a sua mente e começa a processar. Porque 1 ano é muito próximo em tempo, assim, digamos. E você mais ou menos consegue definir e concluir e usar a forma e estrutura e imaginar como vai ser. E isso não funciona. Por isso que a gente joga. 5 anos você não faz ideia, porque muita coisa vai mudar. Então você só vai ter a resposta energética da sua escolha. A resposta energética da sua pergunta se você joga lá para frente. E eu acho essas perguntas ótimas, perfeitas. E quando eu falo assim dos bloqueios que a gente tem, eu gosto muito de trazer um outro exemplo também. Essa pergunta do se eu não estiver sob efeito de nada, é que, por exemplo, eu faço a seguinte escolha, vou fazer vídeos. Era uma das coisas que me bloqueavam, eu tinha muita vergonha de fazer vídeo. Então, toda vez que eu pensava em fazer vídeo, ou que eu começava um vídeo, depois eu assistia, aquilo era um peso, era tão pesado, então aquilo contraía. Mas em outro lugar, quando eu fazia a pergunta, se eu não tiver sob efeito de nada, isso ainda é pesado para mim? Vinha ou não? Então, o que estava travando de fazer vídeos? As minhas crenças. Né? Então, nem sei... Por isso é bom fazer as perguntas para você ter mais clareza sobre as suas escolhas de outras formas, né? E trazer isso energeticamente para você. E eu gosto muito dessa do efeito de nada. Se eu não tiver sob efeito de nada. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas é tão legal, por que eu não estou escolhendo fazer? Cognitivamente, tá, ok. Então, vai para mais uma pergunta para sabe, para ter mais clareza da sua escolha. Se eu não tiver sob efeito de nada, né? O que eu escolheria? E de repente... Esse não estar sob efeito de nada, pessoal, é muito interessante. Eu costumo falar muito para as minhas clientes aqui que 98% das coisas que nos bloqueiam não são nossas. Não são nossas. Então, quando a gente fala assim, o que é que está me bloqueando? A quem pertence isso? O seu corpo identifica como uma energia estranha. E se não é seu, você pode soltar. Tudo que não for seu, você pode soltar. É por isso que é tão importante você se permitir ouvir o seu corpo e não
as interferências de pensamentos, né? Como é que isso funciona? A gente chama muito de implantes, né? Por quê? Porque é uma ideia implantada na sua mente. É como se fosse realmente um chip, né? É isso que a gente define como programações, né? E aqui no Instituto, Helena, a gente lida muito com programações mentais, né? Que na maioria das vezes não são suas. Ou você adquire pelo consciente coletivo, ou muitas vezes são genéticas, são predisposições genéticas, né? E eu gosto muito de falar sobre predisposições genéticas, porque as pessoas, quando você fala assim que você tem uma doença, que é uma predisposição genética, faz muito sentido para todo mundo, né? Ah, eu tenho diabetes porque a minha avó tinha diabetes. Então pensa, gente, pensa. Será que você herda só aparência física, costumes e doenças da sua família? Porque o que é uma doença? É uma energia estagnada. O que é essa energia estagnada? É uma emoção, uma informação que você guardou ali dentro e aquilo vira um buraco negro dentro de você, né? Porque as energias negativas consomem muita energia. Por isso que é pesado. Exatamente. Então, você não herda só costumes, aparência física e doenças. Você herda as programações mentais também, programações de miséria, de pobreza, de escassez, né, de limitação. Muito, muito, muito a gente herda a percepção de que é errado ter luxo, de que é perigoso ter muito dinheiro, de que o dinheiro não traz felicidade, Que tem que trabalhar de quem tem muito. muito dinheiro que tem que trabalhar muito, Essa daí me né? pega. Sendo que, na verdade, por que que a gente está preso nisso? Então, quando a gente fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é porque a gente quer desconstruir isso. A gente quer destruir e descriar todas essas programações, esses implantes de informações que nos bloqueiam de ver. Por isso que quando a pessoa faz um barras de Axis, quando ela conhece o Axis, ela fala: como isso é possível? É possível porque só precisa de uma coisa, você se permitir, né? Eu falo assim, por que que você não se liberta? Você tem crenças de estimação, você está criando essas crenças limitantes, aí você tem medo de soltar, porque a gente já está acostumado a sentir o medo, a gente já sabe como funciona a limitação. E a gente não tem ideia de como pode ser viver sem isso. Isso traz, né, um medo do novo, do desconhecido. Mas, gente, eu falo que é uma questão de tempo. Quando a Sim. gente pega o gostinho de soltar, né? As clientes às vezes chegam aqui na primeira consulta meio assim, e aí vai soltando e vai soltando. Chega na terceira consulta e já fala: ah, Estrela, pode tirar tudo que tiver para tirar, já limpa tudo isso daí. É um processo. E o Axis, uhum. E o que o Axis faz, gente, é quebrar essa fundação do que você pensa que é a sua realidade. Porque o que é o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Porque tentam entrar na realidade de outras pessoas. Exato. Você não tem que viver a realidade do outro. Você não tem que viver a realidade do seu chefe, do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, de ninguém. Porque o seu corpo é só seu, né? A ideia que o Axis traz é que justamente você é um ser infinito e que tudo está disponível para você no universo. Você não tem que tentar caber na caixinha de ninguém, né? Igual a Helena falou. Chega uma hora que você entende tanto isso que você quer chutar todas as caixas que tiver aí, né? A ideia do Axis é desmanchar as formas, as estruturas que você pensa que você tem que se encaixar. E quando você solta esse apego a um formato, você se permite ser outros formatos. E é aí que está a mágica, né? Você pode ser o formato que você quiser. Ser E você, o que né? o fundador. Exatamente. E o que o fundador do Axis prega é que você só consegue ser uma real contribuição no planeta sendo você mesmo. Aquilo que as pessoas falam para você, que você é muito diferente, que não tem nada a ver com o que você está falando, que isso daí não vai dar certo. Isso é o julgamento. E o julgamento é uma mentira.
O julgamento é uma mentira. É a percepção da realidade do outro que você tenta se encaixar e não consegue, por isso você sofre. Então, quando a gente fala de viver livre de julgamentos, é você se sentir à vontade para ter a realidade que você quiser, para criar sua vida do jeito que você quiser, do jeito que faz sentido para você. Porque só assim você vai conseguir ser uma contribuição, só assim você consegue ser feliz e sair do sofrimento. É parar de tentar se encaixar e deixar a sua forma se expandir. É isso, Helena? É isso mesmo. E, inclusive, dentro das constelações familiares, a gente chama isso de pertencimento, né? Existe um apego muito forte com essa questão familiar, muitas vezes das doenças, na escassez e tudo, né? E são ferramentas que trabalham de formas diferentes, mas que levam para o mesmo lugar, né? Tirar você desse espaço aonde você está imitando, aonde você está repetindo os mesmos caminhos energéticos da sua família. E dentro do fundamento, que é esse curso de chutar a caixa fora, é isso que você falou, é um desfundamento. A gente vai tirar, né? A gente não tira nada, né? A gente entrega a ferramenta e a pessoa que vai percebendo aonde que ela onde ela está presa e ela que vai soltando. E isso é um processo diferente de cada um. Mas dentro do fundamento também... Exatamente. Oi? Exatamente, né? O que a gente está falando aqui, que eu gostaria que as pessoas entendessem também, não é que tudo é um mar de rosas. A transformação, ela tem muitas etapas, Exato. né? Igual aquele meme que eu compartilho com as minhas clientes. Como é que tá a sua evolução espiritual? A pessoa capotando na sala. Então, já viu? Você já viu esse meme? Eu vou te mandar. Então, né, tem momentos em que é muito difícil soltar, Sim. né? Porque a gente vai limpando camada por camada. Sim. As camadas superficiais são mais fáceis, Sim. né? E a gente chega um momento em que fica mais leve, mas não significa que seja necessariamente muito fácil. Isso vai da percepção de cada um. É igual a Helena falou. São ferramentas. São ferramentas. Cada um trabalha com as ferramentas da maneira que melhor convém. Sim. Mas a questão sempre vai ser a receptividade e a percepção. Se você estiver receptivo, eu, por exemplo, Helena, vou falar um pouquinho do meu particular. Quando eu entendi de entender mesmo, que toda mudança da minha vida dependia só de mim, eu falei, não, então eu aguento, eu aguento. E comecei a acelerar todos os meus processos, né? No caso, o que me incomodava muito era essa percepção de desmerecimento, de achar que humildade é se humilhar pelas pessoas, de que humildade é aceitar, engolir a realidade dos outros, né? Isso não é real. Isso não é real. A humildade é o quê? Você aceitar que cada um tem uma realidade diferente, né? E de que cada um tem um tempo. Então, se às vezes a pessoa está falando uma coisa para você que não faz sentido, ok, entenda que é o momento dela, é a consciência que ela tem no momento. Isso é humildade. Você não querer impor a sua realidade no outro e aceitar as demais realidades ao seu redor, né? Mas a gente vem de uma geração de muita escassez, onde achava que ser humilde, né, é uma romantização da pobreza, né? De que o miserável, ele merece atenção, de que o pobre, ele merece doação, né? De que as pessoas são obrigadas a contribuir com quem está em falta. E isso cria muitas limitações. A pessoa acha que ela não tem que fazer por si, que ela tem que só receber. Ela vitimiza, né? Não empodera, vitimiza ainda mais a vitimiza e romantiza, né? Como se, pobre não tem sorte, ai, tadinho do pobre. Então, para mim, né, a princípio foi isso, assim, trabalhar essa herança genética de escassez, de miséria, de romantização da pobreza, né? A sua bisavó foi uma guerreira, porque ela criou os filhos sozinha. Eu falo que, gente, não me chama de guerreira, não quero lutar mais na minha vida, eu quero tudo com facilidade e alegria. Não quero nem ser vitoriosa, porque para você ter uma vitória você tem que lutar. Gente, eu não quero. Exato. O que eu quero? Entregar
o melhor de mim e receber isso potencializado do universo. Essa é a minha ideia, meu plano de vida. Exatamente. E assim, você vai falando, você vai trazendo, eu vou lá pro fundamento, né? Tudo isso que você está falando aqui tem ferramenta lá. Então, inclusive tem uns processos corporais no fundamento e um que eu não sei se você conhece, que chama mimetização. Biomimétrica, né, tal, da realidade, caminhos, realidades, caminhos, enfim, das outras pessoas. E ele é para desbloquear energeticamente com esse processo corporal, justamente, é uma ferramenta a mais, né? Vai ter os processos verbais, vai ter a consciência, a expansão, cair de fichas, e tem isso para contribuir que super. Nossa, pessoal, o feedback das pessoas quando elas recebem esse processo é muito incrível, porque você começa a se sentir leve. Você começa a sentir, assim, tudo é possível. Por quê? Você já não fica mais preso nesses mesmos caminhos da sua família, que em algum lugar você achou que tinha que seguir para pertencer. Quando termina a sessão de barras de Axis, ou de MTVSS, né, ou de processos corporais, de limpar energias de trauma das células do seu corpo, quando a pessoa termina a sessão e está naquele êxtase, que ela não quer nem voltar, é aí que eu pergunto, como é que você está se sentindo? Como é que o seu corpo está se sentindo? As pessoas falam, que corpo, Estrela, que corpo. E aí eu falo, você acha que você pode se acostumar a se sentir assim? Porque o nosso corpo não está acostumado a ser leve. A gente nasce e cresce acostumando a se sentir pesado. A pessoas falam assim, eu sou muito resistente à dor, eu resisto à dor. Por quê? Isso começou a parar de fazer sentido para mim de uma forma muito mágica. Por que que a gente tem que resistir à dor? Que ideia é essa? Você está numa briga com a dor, você não tem que resistir. Você tem que entender e soltar, né? E uma parte muito importante dos processos corporais, né? Por exemplo, às vezes a pessoa chega, né, para um atendimento, para uma sessão, com uma doença, desesperada, porque a pessoa associa a doença à morte. Gente, por favor, vamos destruir e descriar toda essa percepção de doença. A doença não é uma coisa ruim. A doença é o seu corpo te comunicando, te avisando que alguma coisa tem que mudar dentro de você. Imagina se o seu corpo não avisasse, de repente, pá, né? E a nossa mente não suporta todas as informações, por isso distribui para o nosso corpo, para alguns órgãos. E aí, quando começa uma dor, uma pontada, um sintoma, quer dizer que tem algo que o seu corpo está querendo te dizer. Então, não encare isso como uma coisa ruim. É igual quando chega alguém, imagina chega um amigo seu para você e fala assim, Helena, eu tô sabendo, né, de uma situação aí, eu preciso te falar para que você possa se preparar para lidar melhor com essa situação. Você se sente grato, certo? Nossa, ainda bem que você me avisou, ainda bem que você abriu os meus olhos para isso. E o nosso corpo faz isso o tempo todo, mas a gente está no automático. Aí você acha, nossa, que merda de dor de cabeça, né? Desculpa a palavra. Nossa, não aguento mais essa dor de cabeça. Vai tomando remédio, calando a boca do seu corpo. E o corpo começa a ter que falar cada vez mais alto. Então, ao invés de calar a boca do corpo, se permita perguntar, corpo, a quem pertence essa energia? A quem pertence isso? Verdade, isso é meu? E você vai sentir que não é seu. Então você pode soltar, porque o sofrimento, a dor, a doença, o envelhecimento consiste em você querer se curar as densidades, a ser resistente à dor. E é o contrário disso, gente. É deixar que isso expanda a consciência e soltar. Exatamente. Né? E no fundamento, inclusive, tem uma frase lá, tem um dos processos, né, que vai falar justamente da dor, né? E diz o seguinte, que a dor é uma potência que você não está usando. Então, se você está tendo algum evento no seu corpo, primeiramente vai perguntar se é teu, né? Vai fazer as perguntas, isso é meu, isso é de outra pessoa, ou isso é outra coisa. Porque tem uma coisa que a Terra faz com a gente, que é se comunicar. E às vezes a Terra está precisando de alguma contribuição do nosso corpo, e uma das formas dela pedir a contribuição é trazendo alguma intensidade para o seu corpo.
Então, quando você pergunta... Olha que interessante, gente. Presta atenção nisso, então, quando por você favor. pergunta, isso é meu? Percebe, leva pesado. Não, não é meu. Tá pesado. Isso é de outra pessoa? Também não é. Ok. Então, é outra coisa? É outra coisa, expandiu. É a Terra. E o que você vai fazer? Conta até 13 e joga para a Terra. E vai passar, é tudo que ela precisa de você. É a contribuição que ela está pedindo para você. E você pode ser, nós temos que ter contribuição para a Terra. Durante muitos e muitos e muitos anos, a maioria de nós só sugou do planeta, não devolvemos, né? Então, quando ela pede uma contribuição, ela vai pedir para as pessoas que são mais conscientes, né? E o que vai acontecer? Você vai sentir essa intensidade no seu corpo. Então, assim, toda dor, primeiro você vai perguntar, e se isso for seu, veio a resposta, isso é meu, o que isso quer me mostrar? Qual é a potência que eu não estou reconhecendo aqui, que eu poderia usar na minha vida, ou em determinada situação, ou para expandir mais? O Gary mesmo fala, consciência dói. E, né? Aquilo que você falou. Então, toda dor, a dor não é errada. A gente tem que parar de fazer da dor um erro. A dor é isso que você falou, ela veio para te mostrar algo. E o que você tem que fazer é só usar as perguntas, usar as ferramentas e perceber o que fazer com isso, né? Total. Isso que você falou, Helena, é incrível. Como pode expandir mais? Porque agora a gente vai entrar num tema que, ai meu Deus, já expandiu aqui. Sobre o planeta. Gente, olha, uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, esse meu interessante ponto de vista, né? É o que eu sinto sobre o nosso planeta. Nós estamos, você está, vocês estão, nós estamos neste planeta única e exclusivamente para isso, para soltar energia na Terra. Por quê? O nosso planeta, a Terra mesmo, o solo, que você pode pegar na mão, a Terra, ela tem o poder de transmutar qualquer energia negativa em energia de vida novamente. É por isso que estamos aqui, para soltar as nossas densidades. Então, a cada nível de consciência que você percebe que você não tem que segurar uma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar para a Terra. Todas as técnicas terapêuticas, tudo diz aterramento. Aterramento. Por quê? Porque que tem o fio terra que vai na Terra para neutralizar a energia, porque a Terra transmuta. Eu dou muito esse exemplo quando eu falo da energia que a gente trabalha no Angatu, né, que é um sistema que eu trabalho também, onde a gente trabalha com esse eletromagnetismo da Terra. Por quê? Pode ter a floresta lá, o homem pode tentar desmatar a floresta, botar fogo na floresta, jogar produto químico. O que acontece? Em algum momento, leva o tempo que levar, vai nascer uma plantinha lá, vai começar a refazer, porque é isso que a Terra faz. Ela transforma qualquer energia negativa em energia de vida novamente. Já tive clientes que até não se permitiam soltar, Helena, porque achavam que eu não quero soltar essa coisa ruim para ir parar em outra pessoa. Olha o nível. E eu falava, não, entrega para a Terra. A Terra transmuta. Então é muito, olha como é leve. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer, com o que você vai soltar. Você vai entregar para a Terra, isso vai gerar vida novamente, né? E eu sinto, Helena, falando agora de todo esse caos que está acontecendo no planeta. E a gente sabe que muito se gera através da energia do caos. A gente sabe que, por exemplo, para nascer uma estrela é preciso um colapso, né? Então, tudo provém de alguma forma do caos. E o que eu sinto? A minha percepção. A frequência vibracional do planeta está subindo, como se estivesse escaneando todas as pessoas. Para você fazer parte dessa nova onda de elevação, você não precisa exatamente estar expandido já. Você só precisa estar pronto para soltar. Permissão. Soltar as densidades. Eu sinto que é isso que o planeta está pedindo, para que todo mundo solte, né? Solte o medo, solte os apegos,
solte as dores, solte tudo, né? Então, verdade, o quanto vocês estão dispostos a soltar do que vocês pensam que vocês são? Exatamente. O que que você acha sobre isso, Helena? Então, eu Qual o seu ponto de vista? então, cada um tem um ponto de, assim, pontos de vista, né? Eu percebo que eu andei assistindo também, eu assisto muitas outras pessoas que eu sempre, a gente tem os mestres, né? A gente tem as pessoas que a gente assiste e casa com aquilo que você já estava percebendo de certa forma e parece que vem para confirmar, né? Esse movimento, ele não é diferente de muitos outros que aconteceram, né? E sempre vem para ensinar algo. Ele vem para nos mostrar outras possibilidades. Algumas pessoas vão se fechar, né? Vão lá para o trauma e drama. E isso é assim mesmo, né? É uma escolha e às vezes também é um processo de cada um, né? E outras, como eu percebo, assim, estão vindo ver outras possibilidades, vendo o que mais é possível. E eu sempre gosto de, assim, até me perguntaram uma vez se eu tinha medo da morte. Eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho medo de morrer. Eu sei que todos nós estamos aqui a serviço de algo maior, né? Nós temos o livre-arbítrio para mudar tudo. Qualquer escolha que eu tenha feito no meu passado, em qualquer momento, eu posso mudar. Então, eu tenho o livre-arbítrio para fazer isso. E sim, nós fizemos algumas escolhas e nós estamos aqui a serviço, como eu disse, pode ser mudado. Então, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre morte, sobre o que está acontecendo, no sentido de que isso é ruim ou isso é bom. Eu deixo acontecer. Eu estou na permissão. Vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Não adianta eu criar um inferno dentro de mim, o medo dentro de mim, ficar pensando e remoendo isso dentro de mim. Isso não me leva a absolutamente nada. Eu vou para as perguntas. O que isso quer me mostrar? E como eu falo assim, eu vejo pontos de vista de pessoas diferentes, todas elas já anos-luz à minha frente. E elas têm pontos de vista diferentes também sobre isso tudo. Então, não existe nada fixo, né? Mas a gente pode sim perceber que isso, que é o caos que vem para mudar, que a morte não é o fim, né? Nós sabemos disso, a morte não é o fim. Quem se recusa ainda a acreditar nisso, eu sinto muito, tá? Porque já é uma coisa que não tem como negar. E eu tenho o exemplo de uma menina de 3 anos que os pais dela não falam inglês, e ela não assiste nada em inglês, e ela fala fluentemente inglês. Então, como que sabe, né? Da onde que ela traz? E eu falo muito disso também da nossa sabedoria, que o Access, ele traz aquela frase, né? Empoderando as pessoas a saberem que sabem. É porque você tem muito conhecimento não só dessa vida, mas você precisa realmente aprender a acessar tudo isso. Buscar isso. E que tudo está disponível, né? Tudo está Quem disponível. foi que te disse, você que está assistindo, quem foi que te disse que não é possível? Até onde você comprou das pessoas a opinião delas, de que você tem que ser assim, pronto, acabou. Até onde você aceitou as limitações que disseram para você. É você que está aceitando. Tá se Gente, alinhando, né? a dor muitas vezes vem disso, de você não querer admitir que é você que está mantendo a sua vida assim. Quando a gente fala isso para uma pessoa que está sofrendo de doença, que está sofrendo de escassez, que está numa situação difícil, e a gente fala que é você que criou essa realidade, isso pode doer muito, mas não é para doer. Isso não é um julgamento, isso é uma possibilidade de que você também pode mudar, você pode transformar isso, começando a fazer uma escolha diferente por dia, começando a se permitir, começando a perguntar até onde isso é meu, até onde isso é verdade para mim, né? Porque, por exemplo, coisas bestas, tá, gente? Mulher de cabelo curto é feio. Até onde isso é verdade para você? Até onde, né? Você não pode, né, falar a sua opinião em público. Quem foi que te disse isso? Exatamente. Então tudo, gente, começa a questionar. Começa a questionar o que é verdade para você. Só a sua verdade. Questione, inclusive, o que eu e a Helena estamos falando aqui. Exatamente. Isso faz sentido para você?
Isso faz sentido para você? Essa informação que você está recebendo agora, pergunta, ela te expande ou ela te contrai? Porque se te contrair, não é o momento, não é para você. E tá tudo certo. Eu falo que cada um tem o seu tempo e todos os tempos estão corretos. São processos de evoluções diferentes. Aí é que está a humildade. Exato. Isso é que é a humildade. Você aceitar. Tá cada um na sua realidade. Não tenta trazer o outro para a sua realidade também, não, gente. Né? Não tenta trazer até mesmo seus filhos. Né? Isso é um assunto para uma outra É. live. Mas não dá Vai para longe. você trazer, né? Não dá até onde você acha que o outro não te ama por não viver na sua percepção. Até onde você acha que você Relacionamento, é né? culpado. Até onde você acha que você é culpado por não se encaixar na perspectiva do outro. Gente, vamos desfazer, destruir, descriar tudo isso aí, por favor. Se liberta. Exatamente. Você só consegue ser uma contribuição real para você, para sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, para o seu planeta, se você for você livre de tudo isso. E as pessoas que julgam, ela não julga você. Isso acontece muito aqui, Helena, no caso de questões familiares. Você trabalha com constelação também, né? Então, assim, a pessoa, por exemplo, o meu pai e a minha mãe não me aceitam, não importa o que eu faça. Né? Eu posso deixar tudo em ordem, fazer tudo do jeito que eles querem e ainda assim não tá bom. Então, querida, o problema não é você e também não é os seus pais. A pessoa que julga tudo, ela julga todo mundo, inclusive ela mesma. Não é Não. particular. Se a pessoa está falando que você está ridícula com essa roupa, não tem a ver com você, tem a ver com ela não se permitir se vestir desse jeito. Com ela achar que as pessoas têm que se vestir do jeito X e por isso todo mundo que não fizer isso está errado. É a percepção dela. Não traz isso para você, não compra isso. Se veste do jeito que você achar que deve, do jeito que for leve, né? Que mais, Helena? Como podemos expandir ainda E mais? tudo que você fez para nunca se destacar, tentando agradar as outras pessoas, vamos destruir, descriar. Vamos destruir, descriar tudo que isso é e representa para você, por favor. Um verdadeiro líder, ele não se importa com o julgamento das outras pessoas. E eu gosto de trazer o exemplo do Jesus Cristo mesmo, né? Até tem um livro do Axis que ela falou assim, eu ouso falar, né? Eu ouso perguntar. O que Jesus Cristo faria no caso de julgar alguém? Eu na posição de julgar alguma coisa. Então, ela ali era um outro tema, né? Mas ela traz essa coisa, né? Eu ouso perguntar a você o que Jesus Cristo faria. E a mesma coisa agora. Nem Jesus, tem a frase, né? Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo e ele foi um líder. E ele era muita consciência, sabe? Ele estava totalmente na permissão, sem nenhum julgamento, no interessante ponto de vista sobre tudo. Dá uma olhada para isso, sabe? Se você gosta de ver esse tipo de, né, ler sobre isso. Lá tem tudo. Tem tudo. Sim. Então, assim, não se preocupem com a opinião dos outros. Eles ainda não estão dispostos ainda a receber ou a reconhecer aquilo que você é, ou reconhecer aquilo que você pode, porque eles não têm isso neles. É a história da galinha com a águia que foi criada com as galinhas, né? As galinhas vão dizer para a águia que é impossível voar. Porque você tá... Não é impossível, a gente não voa, né? Porque pensam que ela faz parte. Ela, na verdade, ela já é diferente. Ela percebeu já que ela é diferente. Então, fica aquela coisa. Então, quantos de vocês já perceberam que vocês são diferentes, mas continuam tentando parecer normal, sabe? Para agradar as outras pessoas e se encaixando, né, nesta realidade, bate suas asas, vai voar, vai, veja o que é verdadeiro para você, como você gosta de se vestir, quais são as pessoas, isso não importa, quais são as pessoas que você gosta de andar, mas isso aqui agora vem uma recomendação, a gente fala assim, conselho, não, né, não sei o que lá, pode, tudo isso. Ande com águias, sabe? Não ouça as outras pessoas, elas ainda não, e sem nenhum ponto de vista, isso tudo na permissão de que elas não estão na mesma energia que você.
sabe? Talvez você tá numa energia de criação. O Gary Douglas mesmo fala que se ele tivesse ouvido todas as pessoas que chamaram ele de louco quando ele finalmente então sabia fazer as barras e tudo mais e começou a ensinar, se ele tivesse ouvido todas as pessoas que desmotivaram ele não estaria hoje como criador do Axis, talvez outra pessoa estaria, né? Porque consciência está disponível para todos nós. E ali ele teve a oportunidade, através das perguntas, de receber isso. Só que todas as pessoas à volta dele chamaram ele de louco, que isso era loucura e que isso não funcionaria. Ele não deu ouvidos, que é o que ele fala lá, né? Que é o que a gente fala no curso de barras de Axis. O que é verdadeiro para você? Não dê ouvidos às outras pessoas, porque elas não têm o que você tem. Né? Completamente. Né? A ideia é essa. Gente, esteja aberto a desconstruir o que você pensa que é a sua realidade. Perceba o quanto o seu dia a dia, a sua rotina, a sua realidade é a realidade do outro, é ponto de vista do outro, é julgamento do outro. Verdade, o quanto você tenta, o quanto energia você desprende para se encaixar no ponto de vista de agradar o outro. Toda essa energia que você usa para tentar se encaixar em algo que não é seu, é a energia que você devia estar usando para materializar o seu sonho, a sua realidade. Tudo é possível, né? O Axis nos traz a percepção de consciência. E dentro do espaço de consciência, todos são bem-vindos. Não existe julgamento. O que o julgamento é? Eu até fiz, né, falei bastante sobre o Axis essa semana. Quem acompanha as minhas postagens pode acompanhar lá. Qual que é a diferença? Julgamento, crença limitante, pensamento negativo? Nenhuma. Todos são uma energia estagnada. Um ponto de vista fixo, o que é? Uma coisa imutável. Toda vez que você decide que aquilo é assim, pronto, acabou, seu cérebro entende que realmente acabou, que não tem mais nada para se trabalhar ali. E aí, se você define, isso aqui é assim, pronto, acabou, isso aqui é assim, pronto, acabou, isso aqui é assim, pronto, acabou, você limita o seu cérebro inteiro. Aí começa o quê? A expandir? Não, a atrofiar, a envelhecer. Tudo que você define como um ponto de vista fixo na sua vida te envelhece. Isso. Por que tem pessoas que envelhecem antes do tempo? Porque acha que a vida já deu, que não tem mais nada para fazer. As pessoas que ficam jovens, Helena, as pessoas que ficam mais jovens é porque se permite entender corpo. Por quê? Por que eu me recuso a envelhecer antes da hora? Né? Vamos destruir, descriar tudo que delimita, tudo que faz você achar que a vida é só isso. Destrói, descria isso, entrega para o universo, para a Terra. Né? Então, ponto de vista fixo, crença limitante, pensamento negativo, é uma energia estagnada. Aí, por que às vezes você fica com a cabeça assim, com enxaqueca, com pressão, com insônia, que você não consegue pensar? Porque tá tudo bloqueado. Tá tudo bloqueado. E você não se permite soltar isso. Exato. Solta, gente. É que tá criando pensamento negativo de estimação, tá sem ter o que fazer na quarentena e tá criando uns filhotinhos aí de energia estagnada. Gente, solta. Isso. Percebeu que isso não faz sentido para você? Solta. Sem falar. É aquilo que não tem. Sem falar que tudo isso que você acabou de falar, né? As crenças negativas, os pensamentos, os pontos de vista, os julgamentos, eles criam uma parede de separação que impedem você de receber mais. Aí, eu tô dando até um workshop agora, que é Clareza e Facilidade com Dinheiro. Eu falo muito, a gente quase não fala de dinheiro, a gente fala de outras coisas. Porque quando você tem um muro de separação, você não tá se separando daquilo que você não gosta. Você está se separando daquilo e de tudo o resto, sabe? De todo o restante. Então, cada um desses julgamentos, pensamentos, ponto de vista fixo, é um tijolinho. Você criou um muro à sua volta e daí, de repente, você está preso ali dentro e para a sua criação, não recebe mais nada. E o que a gente precisa fazer é derrubar esse muro. Ficar na permissão. Nenhum julgamento, nenhum ponto. E onde você percebe que tem isso, destrói, descria. Usa os processos, usa as ferramentas que tem e sai desse espaço. Quanto mais você sair, quanto mais você tiver na permissão,
mais você vai receber de tudo e de todos. Sim, eu falo muito isso, né? É por isso que a gente fala, baixando barreiras, para que você possa receber. Não tem jeito, gente. Não é funcional, não traz resultado você se bloquear do mundo. Não dá para você se fechar. A gente vem para esse planeta para a gente se desfragmentar, para a gente expandir. Se você fica se contraindo, você vai realmente diminuir até desaparecer. Então se expanda, se permita, né? Não é criar barreiras, não é, se proteger de energias negativas. Esquece isso de bloquear energias negativas. Pensa em receber energias positivas, de deixar o fluxo. Essa questão do dinheiro é muito importante. Atenção, você que quer ficar milionário. Oi, a pergunta valendo R$ 1 milhão. Gente, o dinheiro é um fluxo de energia muito forte. É como um rio. Literalmente, a prosperidade, a abundância é um rio. Você vai criar uma barreira ali, vai fluir para onde? Então você tem que permitir que flua. É por isso que a Helena falou, faz um workshop de dinheiro e não se Fala do fala dinheiro sobre o fácil. dinheiro, se fala onde você não está se permitindo fluir. Exato. Né? Às vezes são crenças, você acha, né, que você não merece ter muito dinheiro, que ter muito dinheiro é perigoso, que ter muito dinheiro, né, faz você ter muito mais Ou responsabilidade. vai te Verdade, corromper. até onde você se mantém na pobreza pelo medo de ter que trabalhar mais para lidar com o dinheiro, né? Como o dinheiro pode ser mais divertido, meu Deus! Não posso falar. E tem uma frase que eu gosto muito, que um dos livros que eu li que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu achei muito interessante a introdução do autor. Esse livro já tem quase 100 anos e ele diz o seguinte: a riqueza de uma nação depende da riqueza de cada indivíduo, sabe? Depende da riqueza dos seus indivíduos. Então, se eu quero que o meu país, que o meu mundo, que o meu planeta prospere, depende de mim também, né? Sim, gente, Olha que vocês têm que entender que quando você solta, quando você se permite, quando você baixa as barreiras, você faz parte desse fluxo. Ninguém, né? O que a Helena falou, né? Às vezes você tem um sonho, aí você fica só pensando o que que eu posso fazer, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer. Às vezes você não tem que fazer nada, às vezes você tem que se permitir conhecer uma pessoa que vai te mostrar o caminho, se abrir para uma oportunidade. Às vezes é mais fácil do que você imagina, às vezes você não tem que criar tudo sozinho. Às vezes tem alguém esperando o seu conhecimento, a sua percepção, para expandir isso junto. Então, essa pergunta eu vou repetir. Que pessoas, universo, que pessoas, que conexões eu posso gerar? Que pessoas têm a agregar na minha vida? Não é se fechar, é se permitir, gente. Vamos se permitir, vamos exatamente. soltar, por favor. Quem são e aonde estão as pessoas que vão contribuir na minha vida. Assim como a Estrela, né, que me Sim. chamou para essa live. Pura contribuição. Bom, muita gratidão. Bom, gente, a gente está chegando ao final da live, né? Eu me coloco à disposição aí pelo direct do Instagram para qualquer dúvida, para qualquer ponto de vista, todos são bem-vindos, né? Espero que realmente todas essas informações sirvam de contribuição para a sua vida, para você, para que seja mais leve a sua estadia nesse planeta, para que você possa realmente soltar, porque não tem outro caminho. Se tem, eu desconheço. E olha que eu busquei muito estar aqui hoje, eu criei muito estar aqui hoje, muito mesmo. E que nem eu te falei, para estar aqui, eu tive que entender que dependia só de mim. Então eu falei, vou soltar, vou soltar. E a gente está sempre em processo. Às vezes encontra um processo que você fala, ai, caramba, é isso mesmo? Tá bom, então, Aham. solta, 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 solta. Quanto mais rápido você conseguir soltar, mais rápido você termina o processo, tá? Não tenha pressa, mas tenha permissividade. Não se apega, não pega pensamentos para criar, não pega dor para criar, não pega doença para criar. A gente solta tudo, por favor. Falta. Fica na permissão, no interessante ponto de vista sobre tudo.
Sim. Bom, Helena, quero te agradecer enormemente por essa contribuição, por essas possibilidades, por todos os seus pontos de vista, pela sua experiência, pela sua consciência aqui hoje, né? Que todos vocês que estão assistindo e vocês que vão assistir depois também, muita gratidão pela contribuição, né? Não importa a quantidade, importa a qualidade. Se cada um de vocês que está aqui hoje conseguiu se sentir